Importante você entender é o seguinte: tanto Saul quanto Davi foram reis. O rei escolhido pelo povo, que era um rei de aparência, era Saul. Deus separou Saul, que era um homem conforme o povo queria, tá? E Davi já era um homem sem aparência, tanto que o profeta, quando vê Davi, despreza ele, né? Ele tinha ele era o oitavo irmão. E aí o profeta Samuel, quando vai ungir Davi, vai na casa do pai dele e fala: traz seus filhos que eu vou ungir um rei. E aí veio todos os filhos. O profeta falou: deve ser esse. O senhor falou: não, 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 rejeitou todos. Aí ele falou: são meus filhos. Ele falou assim: mas tá faltando um? Ele falou: tá, é Davi, é o mais novo, tá pastoreando as ovelhas no campo. Traz ele aqui, que a gente não vai comer sem ele. Quando Davi chega, ele era a aparência de uma criança, assim, de um jovem, né? Adolescente. E Deus falou: esse é o meu escolhido, né? E ele foi ungido, né? O rei. Os dois foram ungidos reis. A diferença é que os dois eram pecadores, mas a diferença entre eles é que Saul fazia o que achava certo. Então Deus deu umas tarefas para Saul e Saul fez o que achava certo. Então ele se rebelou contra Deus, né? Ele falava: é como você falar, eu adoro Deus como eu quero. Todos os caminhos levam a Deus. Deus não aceita isso, é rebelião. Já Davi, ele pecou. Pecado terrível, cara. Pecado terrível. Mas Davi era obediente. Davi se arrependeu. Davi viu que errou, se arrependeu, né? Teve consequências dos seus atos, tá? Seus atos tiveram consequências. Mas ele se colocou à mercê de Deus a fazer aquilo. Então é como nós, né? Que nós pecamos, mas nós nos arrependemos e queremos mudar, né? Lutar contra o pecado, né? Permanecer no pecado é iniquidade. Lutar contra o pecado, né? Isso daí é participar da graça, né? Porque o Senhor nos perdoa. Mas se a gente quer permanecer no erro, entendeu? Então, dois reis. A diferença entre eles foi que um fazia o que achava certo e o outro sabia que estava errado e se sujeitava a Deus, né? Davi se sujeitou a Deus. E a família dele foi toda destruída, né, cara? Ele não teve paz mais um dia da vida dele depois disso. Porque Deus é justo, entendeu, Rodrigo? Mas ele foi salvo, né? Ele continuou sendo rei de Israel. Deus teve misericórdia dele, né? Viu? Então é isso, né? Esse é o aprendizado, né? Davi, ele batalhou as batalhas dele e ele não olhava para as dificuldades, porque ele olhava para o Senhor, né? E ele sabia que a força dele vinha do Senhor, tanto que ele fala assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, né? Então, ele fala: mais vale um dia na casa do Senhor do que mil fora. Então, o que ele mais valorizava é o Senhor. Ele escreveu o Salmo 23, né? Tá bom, meu irmão? Então, é isso aí. Esse ensino que a gente tira de Davi é que a gente tem que obedecer, né? Não é obedecer a religiosidade, né? As doutrinas de denominações, não. Obedecer a Deus, os ensinamentos dele, né? Em Tiago ele fala qual é a verdadeira religião, né? Tá? Então, qual é o ensinamento dele? Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, Jesus. Só ele salva. Então tu não tem que pedir para ninguém, para Maria, para Allan Kardec, para Pedro, para João. Isso é doutrina de homem, cara. Você tem que seguir a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é: ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, não adianta você falar: mas é como. Eu faço o que eu acho certo, todos os caminhos levam a Deus. Isso é a obra de Saul. Deus rejeita, ele tem como feitiçaria, como idolatria. Ele fala, quando Saul se deixa de fazer a vontade dele, ele fala: porque a rebelião é como um pecado de idolatria.
E o teimar, que é o insistir, fala, não, eu faço, é como idolatria, né? Feitiçaria é idolatria. Então, para Deus, ele não aceita. Então não adianta, não é, a gente não adora como quer. A gente adora como ele determinou. Só Jesus salva, ele é o único caminho, entendeu, meu irmão? Então a gente não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita, nem passar pano, nem ser político, não tem política, cara. Entendeu? O Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus capítulo 5 fala que a gente ia ser perseguido. Então, bem-aventurados quando forem perseguidos pelo meu nome, grande é o vosso galardão que está no céu. Então, ali em Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele está falando a respeito disso. Tá? Então, Davi, ele, ele foi um exemplo para nós, né? Nesse sentido. Então, a gente não tem que seguir a obediência à religião, à religiosidade, a doutrinas de homens, né? Senão a gente cai, cara. É a Deus, então, que ele nos ensinou. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Aí ele nos deixou como mandamento o seguinte: resume nisso, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama acima da tua própria razão. E aí você aplica os outros dois mandamentos dele, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar o inimigo. São muito difíceis. Essa é a verdadeira adoração. Por quê? Voltando em Mateus 5, ali fala que os limpos de coração verão a Deus. Quando você tem um inimigo, você fica com mágoa no coração, né? Mas quando você aprende a amar o inimigo, você perdoa, cara. Não é perdoar para ser prejudicado. Não, não é isso. É ser simples como uma pomba, astuto como uma serpente. Você perdoa a pessoa, você deseja o bem para ela, ora por ela. Você está limpo de coração, porque assim como Deus te perdoa sem merecer, você perdoa a pessoa que não merece. Você está dando aquilo que Deus te deu, o amor de Deus que é Jesus, que habita em você. E aí a pessoa fica no ódio, fica no laço, só que você está orando para ela ser salva também, conseguir ser abençoada. Isso é a verdadeira religião, entendeu, meu irmão? Aí você está orando para a pessoa ser abençoada, para a pessoa ser salva, e teu coração está limpo, e aí você fala, pô, mas vai passar impune? Não vai, porque todo mundo vai ser julgado, cara. Só que aqueles que estão debaixo da graça do sangue de Jesus, que são os pecadores que lutam contra o pecado, que creem na verdade e na justiça, a palavra fala, aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que morra, viverá. Aí no versículo seguinte, aquele que crê em mim nunca morrerá. Aí você fala assim, pô, mas é uma coisa que está negando a outra. Não, a gente pode perder esse corpo, passar, né, dessa vida, mas se a gente crê em Jesus, a gente vai ter a vida eterna, que a vida está ligada a Deus por Jesus. Entendeu? Mas tem uma coisa, se você crê em Jesus, mesmo que você tenha morrido, deixado esse corpo, você nunca morrerá. Porque isso aqui não é vida, a gente sobrevive aqui. A vida vai ser quando a gente estiver com Jesus. E ele prometeu, né? O reino dele virá. A gente ouve falar, né, sobre o Apocalipse e tal. Tem gente falando, muita gente falando sobre isso, né? E tá lá, ele prometeu, ele vem, ele vai voltar, né? Ele voltará, ele vai, o reino dele vai se estabelecer aqui. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, né? Por quê? Quando ele vier, ele vai reger esse mundo com vara de ferro. Os dias das trevas estão contados. Tem tempo, é temporal, mas o dele é eterno, não vai acabar. Glória a Deus, vem Jesus, né? Então é isso, meu irmão. O reino dele vem. A gente tem que aprender com Davi a sermos obedientes a Deus, a palavra, né? No Salmo 1 fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É a gente meditar naquilo que é a vontade de Deus, né? Que é a verdadeira religião. Viver o Evangelho. Assim as pessoas podem ver a Cristo nas nossas vidas pelo seu Espírito Santo e serem alcançadas, né? Serem preparadas para o dia do Senhor que virá. Amém, meu irmão? É isso, a paz do Senhor, um abraço. Vou fazer uma mensagem para botar no meu canal, que ficou boa a explicação aí, né? Talvez seja a dúvida de alguma pessoa que possa vir ouvir no futuro, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possa repousar sobre você, meu irmão, sobre todos nós, sobre os nossos amigos e inimigos, sobre todas as pessoas que estão sobre a face dessa terra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga isso, meu amado. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas mãos e grite, e cante. Se tiver oh, 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 Senhor, se tiver que humilhar, diga, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Oh, Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua. Eu quero ouvir a tua voz. Cante isso. Eu quero nascer, declare. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer. Diga com toda a sua força. Eu quero minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha